Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos novamente. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e o meu nome é Rogério. Vamos lá. O item de análise hoje é desprendimento dos bens terrenos. É uma continuação, em relação aos nossos últimos encontros, quando estamos falando da verdadeira propriedade, das riquezas, do emprego, da fortuna, onde nós aprendemos sobre a responsabilidade daquele que adquire a fortuna, a responsabilidade que ele tem em relação a como utilizar essa fortuna para o bem da sociedade, para o bem do seu próximo e não apenas de maneira egoística. Aprendemos alguma coisa nesse sentido. E hoje, na sequência lógica, desprendimento dos bens terrenos. É natural que uma vez que nós aprendemos que a verdadeira propriedade, a verdadeira riqueza não é a material, mas é o nosso aprendizado intelectual e o nosso desenvolvimento moral, porque é isso que nós levamos conosco quando retornamos à nossa morada espiritual, saindo aqui do plano material. Essa é a verdadeira propriedade. Agindo dessa maneira, com essa compreensão sobre os valores que nós devemos cultivar, que esses nós levamos para nós, para toda a eternidade, nós vamos compreendendo também que a maneira de se utilizar a riqueza, a fortuna, os tesouros, que nós nos tornamos possuidores aqui neste mundo, ela também fará com que nós nos elevemos moralmente e espiritualmente, uma vez que tenhamos condições de empregá-la para a melhoria da sociedade e para a melhoria do nosso próximo. Diante dessa sequência de raciocínio, chegamos então a esse último item do capítulo, onde nós vamos compreendendo que o desprendimento dos bens materiais é algo necessário. Necessário para que tenhamos a consciência plena que neste mundo nós somos possuidores de todas essas riquezas. Tudo que vem à nossa mão, essa riqueza, essa fortuna, esse tesouro, o status que nós galgamos, o sucesso que constituímos, a posição de destaque na sociedade que nós constituímos, tudo isso é daqui deste mundo. Então, se nós tivermos essa consciência de não nos apegarmos excessivamente a esses valores que são passageiros, pertencentes a essa jornada material que nós estamos, nós conseguiremos dar um retorno à verdadeira morada espiritual de uma maneira mais tranquila, sem passarmos por aquela perturbação excessiva, sem estarmos do lado de lá em grande sofrimento por termos deixado aqui o sucesso, deixados aqui os valores, a riqueza, o patrimônio e assim por diante. Então, o desprendimento desses valores materiais é fundamental para que a gente assim prossiga a nossa jornada. Vamos então compreendendo dessa maneira que nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui nesse mundo em aprendizado. Aquilo que está à nossa mão pertence ao Pai, não pertence a nós. Então, que nós tenhamos condições de assimilar esse conhecimento em nossa intimidade, entendendo que somos apenas possuidores, que temos grande responsabilidade diante do que nós estamos fazendo com aquilo que foi colocado às nossas mãos. E assim nós lembramos lá da parábola dos talentos,
O que aquele que recebeu apenas um talento, o que ele fez? Ao invés dele multiplicar, ao invés dele fazer o que fosse possível as suas forças, a sua inteligência fazer, para multiplicar aqueles valores que caíram à sua mão, era um talento apenas, mas ele tinha grande responsabilidade. Assim como os outros que tiveram mais talentos e assim agiram multiplicando, trabalhando, aquele também tinha mais por medo, por falta de iniciativa, por covardia, não empregou aquele talento perante o seu próximo e não multiplicou aquele talento que havia recebido e escondeu, apenas o escondeu. Nós devemos lembrar que nós não temos o direito de esconder os nossos talentos, porque os talentos na visão material de riqueza pertencem ao Pai. Nós a possuímos, temos a obrigação, o dever de fazer o bom uso desses talentos de maneira equilibrada. Em relação aos talentos que são as nossas aptidões morais, nós também temos o dever de exercitar perante o nosso próximo para que a gente melhore cada vez mais. E não ficar naquela zona de conforto, escondidos em nossa casa e não nos relacionarmos com o próximo. Então nós vamos ficar parados, estacionados, não vamos evoluir, não vamos aprender, com medo de sermos ofendidos, com medo de sermos agredidos, com medo de sermos enganados. Ai, vão fazer isso comigo, vão fazer... Irmão, precisamos viver a nossa vida com coragem e força de vontade. E assim nós vamos exercitando os nossos talentos íntimos também perante o relacionamento com o nosso próximo, mas pautados pela prudência, pelo bom senso, pelo caminho do meio que nos trará maior segurança no relacionamento com o outro. Sempre o cuidado, sempre a precaução de prestarmos atenção nos acontecimentos da vida. É assim que nós tenhamos mais prudência nos relacionamentos. Devemos então compreender que tudo que está aqui nesse mundo pertence ao Pai. Devemos nos focar então para vivermos as coisas do mundo, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vivermos com equilíbrio, evitando os excessos que só nos levam à derrocada, e assim nós vamos ampliando as nossas virtudes, os melhores sentimentos que nós possuímos, todos nós possuímos. Devemos exercitar esses melhores sentimentos que está aqui dentro de nós. E assim já vamos olhando lá para frente, para a nossa vida futura, que será muito melhor do que a que nós estamos passando hoje, através do nosso esforço de melhorarmos continuamente. Objetivo que todos nós devemos procurar, com fé, com confiança, sabendo do amparo que nós recebemos da espiritualidade que está do nosso lado, que quer o nosso bem e que sempre procura nos influenciar, nos aconselhar para que nós sempre tomemos a melhor decisão para assim melhorar a nossa conduta nesse mundo que nós estamos. Meus amigos, quero fazer uma pequena leitura aqui a respeito de um trechinho que nós encontramos nesse item, que é de uma lição muito valiosa para que possamos refletir a respeito disso, tá bom? E é assim: o desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para com os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus vô-la retirar. Outro conceito que precisamos ter: como pertence a Deus, a riqueza e a fortuna, nós somos meros possuidores, e legítimos possuidores, como quando buscamos com justiça, com honestidade, com trabalho,
Pode ser que aconteça uma eventualidade dessa fortuna, dessa riqueza, desse tesouro ser tirado das nossas mãos do dia para a noite. E aí, se nós formos aqueles que extremamente apegados à riqueza, vamos sofrer demais. Daí o ensinamento deste item: desapego, desprendimento dos bens terrestres, para que a gente possa, diante daquele revés que nós nos deparamos, que a gente levante a cabeça e siga em frente, né? Seguindo em frente sempre, sem murmurar, mas trabalhando com fé e confiança em Deus. Outro item que eu quero fazer a leitura para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje é este outro aqui. Sabeis vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Valioso ensinamento, mais uma vez encontramos aqui no Evangelho, e agora em relação ao emprego da fortuna, da riqueza. Então, que esses conceitos valiosos que nós estamos aprendendo agora possam estar em nossa intimidade a todo momento. Primeiro, a riqueza deste mundo material tem um objetivo para existir. Se eu for agraciado de poder estar com essa riqueza, reconhecer que eu sou possuidor da riqueza que pertence a Deus, e não proprietário, agarrado, preso a essa riqueza. Se por um acaso a minha jornada vem para uma experiência onde eu não terei acesso a essa grande riqueza, grande fortuna, que eu tenha o equilíbrio necessário, a resignação de aprender a viver com aquilo que vem à minha mão, aquilo que eu conquisto, mesmo de maneira simples, humilde, mas que sirva para o meu sustento e dos meus que estão ao meu lado. Olha só, e que nós possamos então ter esse entendimento. Se algum revés acontecer em nossa vida, do dia para a noite, Deus lhe aprouver retirar a riqueza da minha mão, que eu tenha o sustentáculo da minha fé e da minha confiança, sabendo que na condição apenas de possuidor, essa riqueza foi tirada da minha mão, por um motivo legítimo ou ilegítimo. Que nós tenhamos a hombridade de levantar a cabeça e seguir em frente, caminhando e confiando que Deus está nos dirigindo, está conosco sempre, e que essa confiança possa nos dar forças para superarmos as dificuldades dessa jornada, que são muitas, mas nós não estamos sozinhos, e assim nós estamos nos preparando para uma vida melhor, uma vida futura, nesta ou em próximas jornadas na vida espiritual também. Grande recado que recebemos hoje, meus amigos. Que Deus abençoe a todos neste momento. Vamos à oração de encerramento. Mestre Jesus, pedimos a vossa bênção mais uma vez, para que possamos, através dessa inspiração, abrir os nossos olhos e despertar para a verdadeira riqueza que devemos focar os nossos esforços nessa vida. A riqueza, os valores morais e intelectuais, aquilo que nós podemos levar conosco para toda a eternidade, e que tenhamos sabedoria no emprego e no uso das riquezas materiais que pertencem a este mundo. Agradecemos, mestre amigo, a mais oportunidade do conhecimento que estamos recebendo. Assim seja. Meus irmãos, até o próximo encontro. Tchau.